Bom dia, Soco Matinal, seu programa de macroeconomia, aqui no Spotify e também no YouTube. Hoje, ao meu lado, pela primeira vez, eu posso dizer com o coração aberto que tenho presenças ilustres aqui. Manuel Neto. Bom dia, Bom querido dia. Edson. Bom dia pra bem você. lá na sua aventura? Não tenho nem o que Não falar. tão Não financeiro? tenho nem palavras pra descrever. Apanhou um pouquinho? Não. Bom dia, Douglas. Bom dia, Casé. Bom dia aí também pro novo integrante. Tem um novo integrante. É quem? Luiz, amigo do Raci. Luiz, amigo do Raci, manda um oi aí pra todo mundo. Salve, galera. Mais alto. Salve, galera. Mais alto. Mais alto. Boa. Então, beleza. Hoje, Douglas Ribeiro quer mandar o seu carinho aí pro pessoal? Eu pensei que você ia me isolar igual uns pais isolam os outros. Alá sanção norte-americana ao petróleo russo. Exatamente, que a gente vai tratar desse assunto também. Aqui no Soco Matinal. Então, bom dia a todos. Bom dia, Manuel. Bom dia, Bom Edson. Bom dia pra Bom você dia, e sua Lucas, família. Casimiro, o famoso Casé e o Casé. Luiz também. Seja bem-vindo também. Bom seja dia pra você bem-vindo. também de casa. Maravilha. Então hoje a gente vai falar sobre o que aqui? A gente vai falar sobre o petróleo que está avançando aí um preço de mais de $80 o barril e o quanto que isso impacta em várias áreas. Inclusive a gente vai fazer uma analogia muito legal que o Douglas aqui vai trazer sobre o aumento do barril, ou seja, o preço elevado do petróleo e as consequências disso, com inflação e possível alta de 1% na Selic. É um paralelo ao qual o Douglas vai trazer. E por quê? Vamos já resumir. Por que o barril está chegando a esse nível? Notícias que nós já havíamos trazido. Por exemplo, o Trump já deixando bem claro que vai aplicar sanções quando tomar posse agora dia 20 à Venezuela, ao Irã, que são grandes produtores de petróleo. O Donald Trump novamente, o Biden agora no final aplicando sanções ali também à Rússia, né, nos barris de petróleo e tirando petróleo do mapa, e também temos ali conflito no Oriente Médio, como sempre, aumentando o preço. Também temos aí, decretaço do Donald Trump, preparando aí as 100 medidas para os primeiros 100 dias de governo. A gente vai avaliar elas aqui e também conferir se isso realmente vai entrar em vigor nos primeiros 100 dias. E uma notícia aqui também que a China cogita vender o TikTok para o Elon Musk. Aí acabou, né? Aí zerou o jogo. Acabou. Pô, Elon Musk, com poder político, poder digital e dinheiro na mão, ele vira quem aí? Com um Rockefeller banco de novo? dados infinito, acabou. Pronto, se ele aí se entra numa relação homoafetiva com o Elon Musk e o Zuckerberg, pronto, o filho adotivo mais rico do... Então vamos lá, começa com os índices, por favor. Vamos começar pelos índices aqui do Brasil. Bom, o Brasil fechou ali no misto, né? Porque sem subir nem descer ali de forma muito expressiva. Isso que é muito por conta que a gente tá pegando os dados ali, a Petrobras estava caindo junto também com o setor de petróleo. Estranho, né? Porque não teve uma correlação negativa, né? Ou seja, por exemplo, o petróleo sobe ou o dólar sobe na verdade teve uma correlação negativa porque o dólar subiu e o petróleo subiu e a ação caiu. Diferente, deveria ser correlacionado, ou seja, ambos, tanto ali o petróleo como também o câmbio subindo, a Petrobras também junto com o setor ali petrolífero. Isso também deve muito também às questões da Vale, as ações da Vale também não estavam subindo muito, então não elevou muito os índices ali do Ibovespa a patamares maiores, então tá ali misto em torno ali de 118,7 mil pontos. Na parte do IFIX a gente também teve uma leve subida quando a gente estava pegando os dados, mas provavelmente estava fechando no negativo, a maioria dos fundos ali, os principais, estão fechando ali algo em torno de 3 mil pontos também. Na parte dos Estados Unidos, quando a gente estava pegando os dados, estava fechando ali no positivo. Queria dar um destaque maior ali para o S&P 500 e também para o Nasdaq. Isso que é muito devido ali às questões das sanções do Trump, que vai acontecer, mas vai vir de forma gradual. Ou seja, está trabalhando ali com um percentual entre 2% a 5%. Então não é aquela expectativa de 20% de uma vez, porque isso poderia também encarecer os produtos que são importados dos Estados Unidos e, claro, isso pode influenciar negativamente tanto a parte do consumo das famílias, como também o aumento da inflação. Ô Douglas, você acredita que vai chegar aos 20% mesmo? Bom, eu acredito que, assim, a estratégia do Trump sempre foi muito agressiva no início, né? Mas ao longo do tempo ele se torna mais diplomático. Eu acredito que pode sim chegar aos 20% para ele trazer também as propostas, as propostas de campanha que ele tinha, mas eu acho que no curto prazo tende a ser mais gradual. Não seja tão agressivo assim, como ele tinha falado, de 20% logo no início. Justo.
Tanto que as expectativas aqui do CPI, que é a inflação norte-americana, as expectativas do mercado é que também suba 0,3%. Essa semana a gente tem uma bateria de indicadores macroeconômicos que vai acontecer ali nessa parte dos Estados Unidos. Está projetando algo em torno de 2,7% para crescer agora para 2,9%. Então, entre essas 2 percentuais. E a probabilidade que tenha e continue ainda com a política contracionista, ou seja, com juros um pouco mais altos ali na parte dos Estados Unidos. Indo agora na parte de Ásia e Pacífico, eu queria colocar um destaque negativo aqui para a Bolsa do Japão, porque todos os índices estão subindo. Então, por exemplo, a China subindo mais de 2%, muito influenciado também pelo aumento ali do minério de ferro. O que tem acontecido ali no Japão é que autoridades do governo têm acreditado que é importante fazer algumas políticas contracionistas, ou seja, aumentar as taxas de juros por conta da inflação também japonesa. E isso aqui pode trazer uma volatilidade negativa devido ali ao famoso carry trade, né, que a gente até trouxe o ano passado, que é quando o investidor pega emprestado ali uma moeda com juros mais baixos, uma moeda mais forte, né, no caso a gente tem o iene, e empresta para economias mais que tem um juro maior, só que não é tão estável a moeda. Então, por exemplo, vamos imaginar que a gente pega empréstimo no Japão e empresta aqui no mercado brasileiro. A gente já teria ganhos ali também em relacionado tanto à taxa de juros como também à conversão da moeda. Então, aumentando as taxas de juros japonesa, muitos investidores que utilizam esse instrumento carry trade podem ter perdas ali, porque os juros do Japão é bem menores em relação a outras nações. Na parte da Europa, a gente tem uma bolsa também misto. Se a gente for pegar ali também, o que tem caído é a bolsa de Londres, caindo 0,28%. Isso aqui também, a Europa também está aguardando os calendários ali de divulgação também dos dados macroeconômicos dos Estados Unidos, porque mudando as políticas de lá pode influenciar tanto positivo como negativo também a bolsa ali da Europa. E agora, o maior destaque, talvez, que a gente estava pegando aqui nos indicadores, é a parte de commodity, que a gente vai trazer um destaque maior nas próximas notícias, principalmente o petróleo, porque o petróleo Brent, ele está aqui a 80,62 dólares o barril, mas ele já chegou a mais de 80 dólares, então chegou pelo menos essa semana a 82, a 83 dólares, então isso pode impactar muito ali algumas empresas, países também que dependem muito dessa commodity, então isso pode impactar positivamente. E um destaque maior também vai para o minério de ferro, que alcançou mais de 100 dólares. Então, se a gente for pegar aqui, tem 106,81. Então, isso aqui trouxe uma visão um pouco mais positiva para as bolsas emergentes aqui no Brasil, como também ali na China. Isso deve estar bem correlacionado à bolsa da China crescer aí 2%, né? Exatamente. O minério de ferro é uma grande produção ali deles. Exatamente. E concluindo agora moedas e cripto, eu queria colocar um destaque maior para o Bitcoin, que subindo 4,44%, chegando a 96 mil dólares. Tinha uma resistência, né, entre 98 até 102 mil dólares, então o Bitcoin está nessa resistência. Acho que está também projetando ali, depois da posse do Donald Trump, porque pode tornar ali o mercado cripto, né? Porque agora a gente vê muito investidores também esperando esses dados aí do Donald Trump, que pode trazer volatilidade para quem investe no Bitcoin e também em outras classes de moedas dentro do mercado cripto. É justo. Aí, conseguiu em menos de 18 minutos falar os índices. Tá muito bem. Começando então agora as notícias internacionais, né? O Douglas vai trazer aí, ou o Emanuel, não sei quem vai ser uma grande surpresa aqui do programa agora. A gente vai ver sobre esses primeiros 100 dias da tomada de posse do Donald Trump. Como assim? Mas já deu janeiro, expliquei ontem para vocês. Nos Estados Unidos, apesar da mudança do ano sendo dia 1º de janeiro, a tomada de posse do novo presidente acontece no dia 20, famoso domingo aqui para as regiões brasileiras. Que bagunça, né? Por que não vai ali no primeiro dia? Coisa de vagabundo. Os Estados Unidos sempre querendo fazer diferente, é milha, é outra medida de peso, polegada. Nossa, isso aí é de quebrar, né, cara? Galão, não é litro. Pés de altura. Lá, põe aí 5 galões. Eu vou pular de paraquedas sábado, eu e minha mãe. Minha mãe com 48 anos, ela queria pular de paraquedas, não pular de paraquedas, né? Aí fala, 10 mil pés de altura. Até agora eu não fiz a conta pra falar pra ela quantos metros que é. Ela falou, não, mas... Ela falou... Ela falou, não, mas... Puxa a trena. Só essa diferença de pés, eu falei, não, é tranquilo, mas é 10 mil pés de altura. E ela, tá, mas isso é alto ou baixo em metro? Aí eu não respondi porque eu não fiz a conta ainda de cabeça.
Então responda aí no comentário pra mim quanto que é 10 mil pés de altura, porque eu não vou precisar fazer a conta, eu vou ler os comentários como eu já leio, e aí eu informo a minha senhora mãe. Viu? É uma mão de via dupla aqui, né? Pra Vai você também, você vai ser instruído agora pelo nosso querido ouvinte que vai lá comentar. É isso. O bom da internet é isso. Maravilha. Então, voltando para o nosso querido Topetudo ali, daqui poucos dias aí ele já vai estar entrando no poder e promete 100 ações ali de imediato, em variados setores. Setor da economia, setor de imigração, no setor de educação e provavelmente vai trazer aí também algumas questões aí polêmicas, principalmente pelo que mais ele pegou ali de fazer de novo ali os Estados Unidos de novo grande, que é questão da imigração. Volta de novo, foi ali o primeiro ponto dele no primeiro governo, que foi a questão da construção do muro, que não aconteceu, que não foi efetivada conforme ele falou, mas ele ainda vai bater o pé com relação a isso, mas principalmente agora com políticas de imigração. Ele prometendo aí talvez fazer a deportação de quase 20 milhões aí de imigrantes ilegais. Tem nem pra onde voltar. Não, Pega 20 milhões de pessoas e devolve. Vai devolver pra onde, mano? E eu vi o orçamento para você fazer isso. Estimativa, né? Eu não sei se o dado está totalmente fidedigno, mas seria aproximadamente 1 trilhão para você fazer essa devolução desses 20 milhões de pessoas de forma deportada. Eu sei que tem alguns países, principalmente como o México e até Nicarágua, já estão se preparando, porque provavelmente isso deve acontecer. Talvez não na magnitude que ele prometeu ali de 20 milhões de pessoas, mas isso deve acontecer. E se isso acontecer, isso vai gerar ali, querendo ou não, um problema de mão de obra para os Estados Unidos e vai gerar inflação, porque hoje você já tem uma falta de escassez de mão de obra e imagina principalmente aí para os setores, vamos dizer assim, mais braçais da economia americana, que o americano não topa fazer esse serviço ou ele não se sujeita porque o custo-benefício para ele não é tão atrativo, então acaba ficando para os latinos. Se isso acontecer, vai gerar ali questão da inflação. E um outro ponto é que as pessoas que entram nos Estados Unidos procurando asilo, ele não vai querer mais que essa pessoa solicite asilo dentro do território americano. Então, ele vai criar ali um local à parte. E só essa ação já vai gerar aí cerca de 100 bilhões de custo. Então, a gente já tem ali um sistema de déficit complicado dos Estados Unidos. O déficit é bem alto, tá certo? É uma economia poderosa, tem ali um endividamento de cerca de 120% do PIB, mas isso é algo que pode ser um efeito cascata, que recentemente o nosso querido Elon Musk, ele prometeu ali cerca de um corte de 2 trilhões nos gastos, no orçamento dos Estados Unidos. Ele falou, ele já reduziu, falou, 1 trilhão seria mais factível, a gente vai buscar os 2 trilhões, mas 1 trilhão seria ali o mais otimista. Então a gente vê como é difícil de você mexer nessas áreas sensíveis. Um outro ponto que é muito importante que o Trump sempre falou, que é a questão de extração de petróleo e gás. Recentemente, o Joe Biden, ele decretou que não é mais possível em algumas áreas ali do Atlântico e do Pacífico de você fazer a extração, porque são águas federais. E quando você faz esse decreto ali, não é fácil de você reverter, porque se trata ali de uma soberania de águas ali federais. Então não sei se o Trump vai ser capaz de resolver isso de uma forma como o setor gostaria, porque um dos grandes apoiadores do Trump é o setor ali de petróleo e gás, tanto que quando o Trump foi eleito foi um dos setores que mais teve performance aí na bolsa, teve aí uma boa performance. E um outro setor também é o setor financeiro, então existe também a possibilidade ali de desregulamentação, ter um pouco mais de tranquilidade em questões de fusões de pequenas e médias corporações ali do setor financeiro e também a questão ali de incentivo ao crédito. Esse é um problema, eu fico com muito medo quando isso acontece, porque tem na minha mente aqui, ainda muito vivo, da parte do subprime. A gente tinha ali os trash bonds que aconteceu e foi problemático. Até o Lehman Brothers, que era uma grande instituição na época, veio a falir, como talvez ali um recado para o mercado financeiro, vamos deixar um grandão morrer e os outros grandões aí seguro que se acontecer de novo, vamos também deixar você. Acho muito difícil isso acontecer novamente, mas é talvez um risco sistêmico aí que a gente possa ter no mercado financeiro. E talvez o ponto mais delicado aqui seria aí na parte da educação, que é o que ele fala aqui na parte aqui do departamento, que é como se fosse um departamento aqui, o Ministério da Educação, que foi criado lá em 1979 pelo Jimmy Carter. Ele quer exterminar, literalmente, esse departamento, que ele é responsável ali pela questão como se fosse um ProUni, só que lá em ambiente americano, concessão ali de crédito estudantil. A gente viu aí que recentemente o Joe Biden
concedeu o perdão para o crédito estudantil, então ele quer eliminar isso porque ele vê que isso aí traz muito mais custo do que benefício, e ele quer também aumentar ali o padrão da educação junto às instituições ali como as universidades, e quer meio que trazer ali um senso de civilidade americana, da cultura, e ele falou até que tem que ter oração nas escolas também. Então, é um ponto aí que a gente vai ter que ver. E finalizando, que o Douglas já tinha falado, a questão da importação, das tarifas de importação. O Douglas foi bem assertivo, que ele prometeu ali para boa parte 20%, só que a intenção é que esse aumento seja gradual, por mês, cerca ali de 2 a 5% de aumento sobre ali os países, que aí o foco vai ser Canadá, México, a China principalmente, e também talvez até os países ali da zona do euro. Maravilha. Se ele conseguir deportar 20 milhões de pessoas, a gente faz um programa sem camisa aqui, então. Com cabelo raspado ainda. Mas Do qual que é o Douglas. prazo? Ainda. Qual que é o prazo? Cara, duvido, cara. Como que ele vai... Ô, que proposta é essa que você pega 20 milhões de pessoas e manda de volta pra um país? É a mão de obra que faz o sul Imagina. Não faz sentido nenhum, cara. Porra. Sim. Do nada você vai construir uma casa, vamos falar, só chutar. O custo ali é de R$50 a hora, de repente triplica. É uma medida populista, é uma proposta populista, como sempre, faz sentido, agrada ali os republicanos. Então agora vamos para o quê? Para o petróleo, né, que sobe aí para acima de $80 o barril. Para vocês terem ideia, esse valor de acima de $80 o barril não era alcançado desde outubro de 2023. Ou seja, o que faz com que esse barril de petróleo esteja tão alto? Tem vários motivos. Pode elencar facilmente aqui o frio na Europa, né? A gente está tendo um inverno muito intenso, com muito frio na Europa, muita queima de petróleo, o preço do petróleo vai lá em cima. Donald Trump sancionando o petróleo russo, e também agora essa ameaça de proposta do Donald Trump de também sancionar o Irã e a Venezuela. Falando na Venezuela, antes de passar a palavra para o nosso nobre querido Douglas, vocês viram que a Venezuela, o Maduro, que foi eleito, mas não foi eleito, né? Aquele negócio. Aí o Lula não reconheceu por pressão aqui do Congresso e tudo mais, e trancou a barreira, fechou a barreira entre Roraima ali, beleza, não pode mais ir para Venezuela. E para fazer uma cortina de fumaça, Nicolás Maduro, meio que presidente da Venezuela, determinou que vai libertar Porto Rico dos Estados Unidos. Só para você entender, Porto Rico é uma ilha que fica ali na América Central, né? Uma ilha que fica ali do lado ali. Tem nada a ver com isso. Porto Rico tá lá. Porto Rico não faz parte, não é um estado norte-americano, mas os porto-riquenhos que nascem lá, que são cidadãos do estado de Porto Rico, né, do país Porto Rico, podem transitar livremente para dentro do continente norte-americano. Então são considerados quase norte-americanos ali. Mas agora, com o nosso querido Nicolás Maduro, pode ser que eles sejam libertados dessa questão aí, dessa má questão aí de poder entrar nos Estados Unidos, para ter esse grande apoio da nossa querida Venezuela aqui, que tá uma maravilha. Às vezes nem eles querem, né? Nem Talvez, eles querem, mano. Se fazer um plebiscito ali, votações, nem eles vão querer isso. Eu fico pensando, não tem pouco problema, né, na Venezuela. Não, claro. Então, o problema ali tá resolvido e quer mexer no pitaco do outro. E o mais entender, será que o porto-riquenho quer isso? Já um dia ele pensou assim, agora não quero mais ter Não quero mais poder ir nos Estados Unidos e vir, porque agora a Venezuela lá no... Pô, não, e você falou, se tivesse um plebiscito, acho que eles votariam o contrário. Na verdade, se tivesse um plebiscito que teve na Venezuela chamado eleição, ele não era nem eleito. Ele nem estaria lá. Mas é isso aí. Exatamente. Fica a questão, né? Enfim. E o petróleo, Douglas? Vamos falar lá do petróleo, né? Queria só dar um exemplo mesmo das sanções, o que mais encareceu, pelo menos no curto prazo, foi as taxas de frete. Por exemplo, se a gente pegar aqui Oriente Médio e China, já teve um aumento de $10,40, e África Ocidental e China subiu mais de 9,55. Então aqui a gente já percebe que já no início, agora já no curto prazo, já teve impacto ali, então já encarece bastante. Se a gente for colocar aqui o impacto econômico e também financeiro, aqui já fazendo uma projeção também para o nosso país. Se a gente for pegar o IPCA, a gente já está falando, já tem notícias de programas anteriores que a gente ultrapassou o teto da meta, porque a meta do CMN da inflação era 3%, e tinha uma tolerância de 1,5 para cima ou para baixo, ou seja, de 4,5 para cima, e a gente fechou o ano passado o IPCA com 4,83, ou seja,
a inflação já ficou acima do teto da meta. E um dos grandes fatores ali que fez toda essa dinâmica negativa ali, né, no caso, essa conjuntura, foi a gasolina. Só que, se a gente for analisar, a gasolina tem tido uma defasagem ali, porque ela não é reajustada há muito tempo. Se a gente for pegar aqui, o último reajuste, pelo menos da gasolina, foi feito no dia 9 de julho de 2023 e do diesel, dia 27 de dezembro de 2023, então mais de um ano. Então, por exemplo, a gasolina hoje está com uma defasagem de 13% e o diesel 22%. O que a gente pode pensar dessa notícia? Se a Petrobras, por algum momento ali, para tentar segurar ali a eficiência dela, porque, claro, ela é estatal, mas ela também tem uma responsabilidade também com seus acionistas. Então, ela precisa também lucrar, ela precisa também pagar bons dividendos, enfim, é uma empresa que tem uma ideia também, além de ter a parte social, mas também de garantir a parte econômica e também de saúde financeira da companhia. Deixando bem claro que parte dos dividendos, inclusive, é para o governo. Exatamente. Que é um acionista. Então, se ela precisar fazer um reajuste, isso pode trazer uma maior inflação agora. E isso pode ultrapassar também o teto da meta novamente. Porque, por exemplo, a gente já ultrapassou do ano passado. E se a gente for pegar as projeções de taxa de juros, essa questão aqui da Selic, já tem bancos que trabalham também, todo o mercado já trabalha com a Selic de quase 15% agora para 2025. E se a gente for fazer uma análise sobre o quanto isso penaliza muito no nosso orçamento público, se a gente pegar a LOA de 2024, que foi votada pelo Congresso, LOA é a Lei Orçamentária Anual. É um documento que pega as projeções das nossas finanças públicas para um outro ano. Pelo próprio governo. Pelo próprio governo. Então isso aqui não é simplesmente o mercado que está projetando isso, o próprio governo está projetando. O governo falando o que ele vai fazer, basicamente. Exatamente. Isso, né? Por exemplo, se a gente for pegar ali o nosso perfil de dívida e também toda a organização da dívida, equivale a quase 50% do nosso orçamento, principalmente ali despesa financeira. E se caso a Selic passar agora para 15%, a gente pode pagar mais de R$1 trilhão só de juros da dívida. Isso é muito preocupante, porque se a gente juntar o orçamento de saúde, de previdência e de outras pastas importantes do nosso orçamento público, ele não consegue cobrir os 1 trilhão de juros. Então percebe que a economia é uma ciência social e ela também trabalha com projeções de questões de geopolítica. Por exemplo, a gente está falando de sanções que tanto o Biden como também o Donald Trump já está prometendo desde ali da eleição, que encareceu também ali a parte do petróleo e que isso pode influenciar no aumento da inflação e, claro, o primeiro remédio ali para conter a inflação do Banco Central é aumentar as taxas de juros, que a gente já tem uma taxa de juros já muito alta. Isso pode encarecer também os nossos produtos, como também prejudicar ali a parte do nosso endividamento, né? Pagar mais de R$1 trilhão ali só no ano de 2025. Então agora indo para as notícias nacionais, né, a gente começa aí com o quê? Com o Big Brother Brasil, que começou ontem, né, são 12 duplas aí na casa. O que você acha, Manuel? Sei nem errar. Então beleza, então agora o Brasil assina, ninguém liga mais pro Big Brother, né? Porra. É porque ainda Já não foi. começou tanto assim, mas no Twitter já viu uns negócios lá já. Douglas. O Twitter tá pegando fogo lá. Chama. Brasil, então, assina acordo com Emirados Árabes para exploração de minerais estratégicos ali para essa transição energética para uma energia mais limpa. Não, exatamente. O investimento ali vai ser na casa de 15 bilhões de reais, que em áreas ali mais voltado à energia mais sustentável, né? Na verdade, ali como painéis fotovoltaicos também, aerogeradores, baterias elétricas, incluindo tanto cobalto, cobre, lítio, níbio e também níquel. Isso aqui é interessante porque o nosso país é muito rico também nesses insumos, né? Muito rico ali em riquezas naturais. Então isso aqui pode trazer um fluxo estrangeiro interessante para o nosso país. Só que aí entra muito no debate, né? A gente ainda vende muito produto primário, mas infelizmente a gente tem uma força muito... uma vantagem competitiva muito grande nesse tipo de produto. Então, é interessante a gente ganhar, a gente monetizar em relação a esses produtos primários, mas no futuro a gente desenvolver pesquisas e também investimento naquilo que a gente consegue agregar mais valor. Não adianta nada a gente vender a laranja e importar suco de laranja. Então, acredito que no futuro seja interessante a gente utilizar esse tipo de receita para também transformar ali para novos produtos com maior bem em valor agregado. Quando eu estou falando de valor agregado, estou falando também de melhores salários, melhores produtividade, falo também ali de desenvolvimento também do setor. Pô, que é um exemplo claro para isso. Pega uma cidade médio porte aí
e põe uma indústria simples, um setor ali, que seja aqui em Goiás de agronegócio, você pega ali uma empresa de agronegócio que industrializa o produto, é a commodity que já é comercializada. Porra, a cidade inteira se desenvolve. Por quê? Mão de obra, mais seguridade, mais pessoas morando, mais... Porra, a cidade em 5 anos vira outra. Então se a gente tem isso como um todo, né, espalhado pelo Brasil, porra, a industrialização é o caminho perfeito para isso. Agora vamos para o quê? Leitura dos comentários dos vídeos anteriores. Ontem, né, tivemos comentários aqui. O Bruno Pizar da 7872 disse: sempre acompanhando, e um plus que hoje eu virei aluno da UVP. Bora pra cima, chama. Parabéns ao Bruno, parabéns Bruno, para você, sua família, e parabéns. É isso. Também temos aqui o Postmeter, que ele disse: vale mais a pena tirar o CEA ou o CNPI pleno? E aí, vou deixar para o Manuel responder. Vai depender do que ele pretende atuar no mercado financeiro. Você quer ir mais para uma área ali comercial, ter contato com o cliente, quer ser um consultor? Isso aí provavelmente ali será a melhor certificação para você, mas isso não quer dizer que você não possa tirar o CNPI, você pode tirar também. O CNPI pleno, ele vai exigir ali um pouquinho mais de dedicação sua, principalmente na parte ali de conhecimento brasileiro, conhecimento global, ou então até o conhecimento ali de análise técnica, tá? E ele vai te dar embasamento até mesmo para você fazer relatório, fazer muito... Vai para talvez a atuação aqui que o Douglas é expert, que é fazer análise ali de ativos, fazer uma análise da parte ali macroeconômica e ver como que isso vai influenciar na sua carteira, tomar uma posição, seja fundamentalista, e se você for para essa área de análise técnica que a gente não concorda muito, não quer dizer que ela não tem ali a sua importância, mas a importância é tão pequena quando você olha para o grande que pode ser seu portfólio, mas existe essa possibilidade. Mas então você precisa identificar o que você deseja como um profissional do mercado de investimento. Você quer ter mais esse relacionamento comercial ou você quer ir mais para uma análise minuciosa, mais aprofundada? Se for esse caso, vai para o CNPI pleno, ou então vai para o CEA caso você vá para a área comercial. De imediato, te recomendaria, vai para o CEA, que pelo menos você já tem ali um cartão de visita e já vai para o mercado. Conforme você entrar dentro do mercado e tiver ali a noção de onde realmente você quer ir, e você desejar ir para uma área mais aprofundada, quer ser um pouco mais especialista, aí provavelmente você vai ter que fazer essa migração para o CNPI. E se você for um cara inteligente aí, que tira 10 na prova de QI, vai lá e tira os 2 também. Nada impede que você consiga as 2 certificações. Até é melhor para o mercado. Também temos aqui o @Luiz Ferrarese. Ferrarese, isso. Eu só tenho um arrependimento em relação ao Bitcoin. Não ter comprado em 2016, que foi quando eu ouvi pela primeira vez. Se arrependimento matasse, hoje eu estaria no inferno. Pera aí, mas já estou no inferno. Ah, então não vai mudar nada mesmo. Caralho, Luiz, você profundo, pesado. Cara, profundo. Tem que parar de ouvir death metal, cara. Tá louco, cara. Enfim, então, um abraço, né? Também. É isso. Eu vou trazer aqui um comentário do vídeo da última quinta-feira, que a gente tinha pedido ali para vir com comentários, de uma parte mais técnica. A gente teve alguns ali que a gente acabou não respondendo devido à questão do tempo, que foram bastante comentários úteis. E um deles foi do Eliel Araújo, 9026, que ele falou: por que não produzimos nossos fertilizantes? Basicamente, pelo um trade-off ali. Hoje o Brasil, cerca de 80% ali da sua produção, ele precisa de fertilizantes, seja ali de questão de adubo, ele precisa porque o nosso solo é muito pobre em nutrientes. Então, o que é basicamente fertilizantes? É uma sopinha de letra ali, NPK, que é nitrogênio, potássio e fósforo. E hoje as empresas de fertilizantes que existem no Brasil é nada mais que um liquidificador grande. Ele importa esses nutrientes, faz ali, bate eles ali, mistura na proporção adequada e depois revende isso para o produtor. Dentro do cenário nacional, a gente já teve algumas empresas de fertilizantes, até mesmo a Petrobras teve uma e está tentando reativar essa empresa que foi descontinuada no antigo governo, só que ela era muito ineficiente, o custo de produção era alto, então você não tem aqui uma cadeia que seja favorável. E um outro ponto é que a gente tem uma baita de uma reserva de potássio aqui no Brasil, ali no Amazônia, só que não pode ser extraído por questão ambiental. Então tem ali uma fonte, só que você tem esse entrave ambiental.
Então é um ponto aí de atenção, por que a gente não consegue. E é aquela questão de especialização. Você tem hoje outros grandes centros, como Rússia, Canadá e até mesmo ali no Oriente Médio, que são muito mais eficientes e que têm grandes reservas. Então, se você tem um custo menor de importar deles, e aqui o custo, pelo menos nesse atual cenário de indústria para a parte de fertilizantes, não é tão atrativo, então você não tem incentivo nenhum para essas indústrias tentarem montar aqui uma parte de extração de fertilizantes ou até mesmo fazer a industrialização por completa aqui. Mas aí tá o erro também, né? Pô, quer ter eficiência, vai fechar uma parte de uma estatal, uma empresa pública ali, né? Só porque não tá sendo eficiente. Pô, desse jeito vão acabar com o Correios também. Tem a nossa TSMC lá brasileira, né? Que talvez vocês não saibam, mas vocês pagam aí, através de seus tributos, para manter uma estatal de produção de microchips, que sempre dá prejuízo. Por quê? Não sei, mas é isso. Vou falar uma outra. Tem Qual? uma estatal que fala de trem-bala. O orçamento dela é de 600 bilhões por ano. Qual trem-bala? Qual trem-bala que tem aqui? Que trem-bala, cara? E ela é usada como cabide de emprego, porque mas hoje existe, infelizmente, né, para os caras, existe ali um teto que você pode pagar pela pessoa. Aí um deputado, um secretário não está satisfeito com aquele valor que ele está recebendo, ele fala, me arruma um carguinho naquela outra empresa ali para complementar minha renda. Mas aí também você tá sendo insensível, assim, só falando, né? Porque às vezes o cara é eleito ali para um cargo público e aí ele mora longe da família. E ele fala, pô, se eu trazer minha família para cá, eu vou ter que colocar ela no emprego comum. Então, o deputado ali, o vereador, ele é eleito e ele precisa também de formas de trazer a família para mais perto, ganhando um dinheiro público ali sem trabalhar. É questão de ética também, né? Então, assim, tá sendo insensível ali com a relação familiar entre um deputado e os familiares dele. Desculpa aí. Vocês têm que pensar mais no próximo, ainda mais nossos queridos deputados que estão ali trabalhando de terça a quinta, arduamente, sob o sol de Brasília, entendeu? Então, questão de ética também, tem que pensar no coleguinha ali, né? Desculpa, eu vou repensar. O que você acha, Douglas? Vou deixar meus comentários pra lá nessa parte aí. Eu peguei uma oportunidade igual o Manuel também, de voltar lá naquele vídeo pra pegar uma pergunta, que naquele vídeo teve muitas perguntas interessantes também. Eu queria falar sobre o Enro Cassol. Ele perguntou o seguinte, dentro da realidade na Argentina, seria muito mal visto pelo cenário internacional uma troca de moedas? As coisas estão custando um valor nominal extremamente alto. Assim, para a confiança do país, realmente não seria muito agradável você ficar trocando as moedas, porque você tira a sua soberania monetária, né? Porque quando você troca uma moeda por exemplo, aqui a gente tem R$1 e a gente vai dolarizar a economia. A gente tira as nossas possibilidades de investimento também do setor público, né? A gente sempre fala que, você vê, se a gente for pegar o PIB ele tem o consumo das famílias, tem o investimento das empresas e também tem um gasto do governo, exportação menos importação. Então, o gasto do governo é algo também extremamente importante. Mas dentro da realidade da Argentina, mesmo que eles quisessem trocar a moeda, as reservas do Banco Central é muito baixa, então acaba que deveria vir só para exportação. E exportação também é muito vinculado também à confiança de quem está produzindo dentro do país, né? A parte ali, você também tem que ter flexibilidade também dos impostos de importação, então é algo mais complexo. Então, assim, falando sobre troca de moeda, pelo menos olhar assim, para o cenário internacional já ia ser visto de algo negativo. Tem países, se eu não me engano, o Equador ele dolarizou sua economia, só que não resolveu o grande problema, porque o problema não é simplesmente isso que eu ia falar, trocar a moeda. O problema são questões estruturais que devem ser melhoradas. Então, são problemas complexos e não é simplesmente converter a moeda que você vai conseguir resolver esse problema. Acho que vale a pena explicar. Imagina o seguinte, imagina que o Brasil troque o real pelo dólar. Não significa que a gente vai ter uma inflação semelhante ao dólar. O dólar ele é uma moeda estável porque ele está relacionado a uma economia norte-americana. Então, a inflação do país ia continuar subindo. Ou seja, não significa que se a gente alterar a cor da moeda, o tipo da moeda, o nome da moeda, as coisas vão valer ou não, mais ou menos, entendeu? É a oferta e demanda que rege o consumo e a moeda. Então, não mudaria. A única coisa é que a gente perderia a soberania de emissão de moeda. E aqui tá uma coisa engraçada. Pensa comigo. Qual que é o maior problema? O que a gente quer resolver trocando uma moeda? Então, o que o Brasil poderia trocar de moeda pelo dólar e resolver? Que é fazer com que não tenha tanta inflação. Ponto. Que a moeda é só uma moeda de troca. Então, diminui a inflação, beleza. Se a gente para de emitir moedas, a gente segura a inflação.
Só que, quem que define se vai parar ou não de emitir moeda? É o próprio Banco Central, o próprio Brasil. Nós emitimos moeda. E aí é como se eu tenho uma faca e eu que me furo com essa faca. Então eu vou entregar para alguém que pode me furar. É isso. Porque agora a gente tira a nossa soberania, em vez de se controlar e parar de emitir moeda igual um doente, a gente vai lá e passa para os Estados Unidos o poder de emitir ou não moeda. Então assim, eu não me controlo, vai lá, sabe? Cuida de mim, é isso. Trocar a moeda, dolarização, é isso. Porque... É isso, é igual, exatamente. Dirigir seu carro. Dirige aí pra mim. É isso que eu tô... Vou parar meu acostamento. E aí, o pior que é isso. Você fala, não, mas é porque a economia norte-americana é mais estável. Mas ela é só estável porque ela, nesse ponto, não é um critério econômico. Não, é o próprio governo que tá decidindo lá, através do Banco Central também, né? Assim, ou seja, é uma indicação. Ou seja, a própria instituição política brasileira, nós que elegemos, nós que estamos aqui, que estamos emitindo moeda. Então, não é um critério, um esquema que tá acontecendo. Não, é a gente decidindo emitir moeda. É só a gente parar. É simples. Exatamente. Porra. Se a gente for pegar do ponto de vista fiscal dos Estados Unidos, ele não é um grande exemplo assim de gestão boa das contas públicas. Exato. Porque ele tem um déficit de 6,5% do PIB, então quer dizer, ele tá devendo, você vê, a relação dívida-PIB passa de 120%, então não é... Por que o dólar, ele é Qual que é a relação dívida-PIB Brasil? Só um ponto. 76%. Então pensa, 120% dívida-PIB e aqui a gente tem 70%. É claro que lá eles podem alavancar mais, mas só pra, não quer dizer que os Estados Unidos sejam o maior responsável fiscal do mundo, também não. Exatamente, ele só tem um padrão do dólar porque foi construído ao longo de vários anos. Então tem décadas que tem um padrão dólar, que na verdade só fez esse padrão devido também à questão do ouro também, que eu sempre, uma vez até que a gente estava falando, eu e o Manuel, relacionado a isso, né? Porque antes tinha uma determinada grama de ouro que você vinculava ao dólar. Então, por exemplo, $1 equivale a um percentual Era do 1 por ouro. 35. Uma onça valia 35 dólares ali em 1944, que foi até 1971, que era o Bretton Woods. Exatamente. Tu é bravo, hein? Aí depois os Estados Unidos, não posso falar calote, mas assim, trocou as ideias do jogo, né? E se não valer? E se eu não tiver mais Se olhar e falar, e a se não valer? liquidez lido com o ouro, né? Então, os Estados Unidos, ele é uma nação que teve sucesso, teve êxito, mas ele não é um grande exemplo de gestão das finanças públicas. Então, se a gente for considerar a inflação, que um dos grandes componentes da inflação mais alta também é a não gestão das finanças públicas, os Estados Unidos não seria um grande exemplo para fazer isso. Justamente. Só para complementar essa questão do ouvinte aí que teve essa dúvida, vou recomendar de novo o livro, que é O que o Governo Fez com o Nosso Dinheiro, do Murray. É muito bom, você vai entender e vai entender porque talvez também o Milei está tentando fazer ali uma mudança na base monetária e talvez até eliminar o Banco Central ali, porque ele está tentando fazer alguma coisa muito voltada ali pela escola austríaca. Só que é muito profundo, você não consegue fazer isso de forma imediata. Existe ali amarras profundas. Porra, esse é um livro perfeito pra você que trabalhou o ano inteiro, tá muito estressado, aí você vai pra uma praia, pede uma caipirinha gelada, aquela caipirinha que tem concentração perfeita entre açúcar, cachaça e gelo ali, limão. E aí você pega a sua caipirinha, você senta, coloca, olha o passarinho e fala, porra, solzão bonito. Aí você vai pegar um livro chamado O que o Governo Fez com o Meu Dinheiro pra você desestressar, tá ligado? Então, mais algum comentário do nosso pessoal de casa? Por que o Maduro não foi ajudar o Milei lá, né? É isso. Eles são tão parecidos. Querendo ajudar a Costa Verdade. Ou Maduro... porto-riquenha. O pior que na pancada mesmo, acho que o Maduro regaçaria o Milei, porque ele é muito pequeno, cara. O Maduro é grande demais. Eu acho que o Maduro só tá lá porque ele é grande demais, cara. Pô, mas como é que tira um cara daquele? Você já viu ele perto do Lula, cara? O cara é enorme, pô. Fica aí a questão, então. Tem algum comentário aí? Não. Nenhum? Douglas, ninguém? Nem aquele comentário lá do... Não, Nem hoje não. Ó, quem é mais assíduo aqui, o pessoal que a gente já conhece... Volta no vídeo anterior lá e dá uma olhada num comentário que teve ali que Douglas não quer ler. Eu até ia ler, mas eu acho que é assim, uma falta de ética, né? Uma exposição desse nível. Mas caso vocês queiram ali saber sobre esse conteúdo, o comentário volta ali no vídeo anterior que vocês vão entender, é uma questão pessoal ali. Então vamos agora para as notícias não tão irrelevantes, né? Agora a gente já falou de BBB, já falamos do salário do Neymar, agora a gente vai falar sobre o quê? A China que pretende aí vender o TikTok pro Elon Musk. Isso é um bafão aí, uma conversinha. Pode ser a criação de um império, hein? Já pensou? Porra, acabou. A gente pode estar mudando aí. Imagina o Elon Musk
com essa mente aí dele revolucionária, tendo acesso a um banco de dados que tem ali, que a gente nem sabe exatamente quão grande é o banco de dados ali do TikTok, o algoritmo dele ali que é tão valioso, e por que que isso está em jogo. O governo americano fala que é questão ali de sigilo das informações, como que essas informações ali podem ser acessadas pelo governo chinês. Porque mesmo que a empresa hoje que controla o TikTok, ela fala que o governo chinês não tem acesso a esses dados, só que a Suprema Corte americana falou que sim, que há possibilidade ali através de leis chinesas de você acessar essas informações. E isso seria um grande problema. E por quê? Que está cogitando do Elon Musk talvez comprar o TikTok. Primeiro, vamos para um dado aqui muito interessante em relação ao TikTok. Existe cerca de 5,5 bilhões de usuários. Cerca ali de... 5.5? Oh, desculpa, 1,5. Ah, Desculpa, tá, eu nossa. errei. Aí errei. Nossa Aí já foi senhora. demais. Nossa 5,5 aí teria que comprar mesmo. Aí E é se uma comprasse, teria que ter ali um antitrust na hora. Então, 1,5 bilhões de usuários. Cerca ali de 325 ativos mensalmente. E o país, que aí vem uma curiosidade, que mais tem usuários na rede hoje do TikTok é a Indonésia, que é o grande aí asiático em ascensão. Que você tem uma curiosidade, né, para falar da Indonésia? Eu tenho uma curiosidade para falar da Indonésia, né? Inclusive o Bruno colocou no roteiro, né, pra gente falar sobre isso hoje, mas o Douglas retirou do roteiro. Então a gente tem de um lado aqui Bruno, né, nosso roteirista, colocando, e a gente tem aqui o Douglas tirando do roteiro essa notícia. Então vou deixar aí para amanhã para falar essa notícia, para deixar aí a curiosidade, para vocês entenderem qual que é a curiosidade da Indonésia. Deixar bem claro aí e deixar claro pro Bruno que é o Douglas que tá resolvendo aqui. Boa, Douglas. Aguarde então aí o segundo capítulo aí para vocês entenderem a importância da Indonésia, a curiosidade do grande asiático ali em ascensão. Então, o segundo país ali em questão de número de usuários é os Estados Unidos ali com cerca de 120,5 milhões de pessoas. O Brasil vem em terceiro e boa parte ali dos países que estão aí no top 10 são países ali da Ásia ou então do leste europeu. Então, você tem ali uma grande rede ali de usuários. E para empresas americanas, teve ali um faturamento aí ao longo de 2024 de cerca de 15 bilhões para médias e pequenas empresas. Então, o TikTok também é uma fonte ali de receita bem, vamos dizer assim, viável. Então, é interessante você ter ali, talvez, a aquisição. Cerca de 60% hoje dos usuários é ali da geração Z, né, que é de 18 a 28 anos. Vagabundo. A maioria ainda é usuários masculinos ali, com cerca de 55%. E um outro dado aí, que aí também tem a outra moeda. Beleza, o TikTok vai ser vendido, quem que vai comprar? Quem que é a outra pessoa ali que está aí nesse jogo? É o Elon Musk, que aí a gente tem uma curiosidade também sobre as empresas hoje que ele é dono. Ele é dono da SpaceX, que acho que é novidade para ninguém, da Tesla. Ele já foi dono da OpenAI, não sei se ele se arrepende de ter saído, mas ele também tem aí hoje uma empresa voltada para o setor de inteligência, que é a xAI, que está muito voltado para esse setor. E imagina a xAI tendo acesso a esse algoritmo valioso e a 1,5 bilhões de usuários. Os dados ali que vão ter na mão dele, acho que vai fazer um burburinho, né? Até o Raul publicou no Instagram dele ali a possibilidade aí de afetar até as grandes Big Techs que tem aí no mercado. Porque aí você une a Big Data infinita do TikTok com a capacidade de analisar de uma IA poderosa. É maluquice, é maluco. E ele tem também aquela empresa Neuralink, né, que é voltada ali para chips para serem implementados. E uma ferragista que ele abriu em Sorocaba também, forte pra caramba. Tá bombando, é margem de lucro de acima de 17%. Não vale mais que um CDB aqui, nossa, ou que um pré-fixado hoje, mas é uma boa ferragista ali, bem localizada no centro de Sorocaba. E para finalizar, ele tem... É esquina, lote esquina. E para finalizar, ele tem uma empresa que foi baseada no furão. Que Como é assim? a The Boring, que ele gosta de fazer ali escavações ali subterrâneas. Que ele tava tendo. Ele tinha até um projeto muito maluco lá na cidade de Los Angeles, que ele queria fazer interligação ali da cidade inteira de forma subterrânea. Só que isso não foi pra frente, porque era meio que uma utopia, né? Los Angeles tá no meio da fenda lá que vai todo mundo sabe já. Quem já assistiu o filme do The Rock sabe que a fenda vai fechar ali, quem que vai mexer com isso? Ninguém vai querer. Enfim.
Então temos aí. Então, será que a ByteDance vai vender? E será que o governo chinês vai aceitar? Porque se o governo chinês, porque o governo chinês ele provavelmente tem ali meio que um direito de veto de como que essa venda vai ser realizada, porque o que está em questão de ser vendido ali do TikTok é só a operação dentro do mercado americano. Só que já é um mercado bem substancial, como eu disse. Só no ano passado teve aí uma receita de 15 bilhões. Se essa venda for feita, o mercado chinês ali, através do governo, provavelmente vai querer limitar o acesso aos dados. Até Porque também seria ali uma inversão, né? Se os Estados Unidos não querem que a China tenha acesso aos dados ali dos americanos, o mesmo também acontece. Os chineses também não vão querer que tenha acesso ali. Porque eu acho que provavelmente esses dados devem ser todos interligados. Não deve ter ali talvez uma barreira, tudo que é de cidadãos americanos ou do mercado americano esteja segregado das outras, vamos dizer assim, como se fosse filiais do TikTok, de outras regiões. E hoje dados e informações a respeito dos usuários é um dos maiores ativos que essas big techs hoje têm, né? Então, é isso. E um ponto final pra gente finalizar é que hoje o valor de mercado aproximadamente do TikTok é de 40, 50 bilhões. Pasmei. Então, se o Elon Musk for comprar, quero saber como que ele vai fazer aí o financiamento, porque ele ainda tá pagando o carnezinho ali do X, do Twitter. Não pagou ainda tudo não, viu? E se não pagar, vai ali cobrar, vai ter alguém ali cobrando, ó. Tá devendo. Então, será que também conseguirá aí um fund para fazer aí a compra dessa digníssima TikTok? Exato. E falando sobre esse direito de veto, né, que possivelmente o governo da China teria, deixar bem claro que esse direito de veto do governo da China é sempre forte, né? Inclusive ele pode vetar a integridade, a liberdade e a vida de pessoas, né? Então, assim, é um veto forte, né, que o governo tem ali. Parando para pensar, vocês de casa aí já pararam para pensar que os únicos dois mercados que utilizam o termo usuário e não cliente é digital e droga? Ou você os únicos dois mercados. Então, assim, a gente não fala os clientes da Meta, os clientes do TikTok, os usuários do TikTok. São usuários. Louco, né? E aí, pra vocês, porque a gente precisa gerar comentário. Muita gente fala que o algoritmo do TikTok é muito superior ao algoritmo da Meta ali, através do Instagram. Eu não mexo muito no TikTok, pra ser bem sincero, quase não entro nem no Instagram. Qual que é o melhor algoritmo de acordo com vocês? Que a opinião de vocês é o que baseia o mundo inteiro e a realidade e a verdade universal. Então a gente vai depois fazer uma amostragem de quem disse e a gente vai começar a falar isso a partir de agora. Então, o que você acha? O algoritmo do TikTok ele é melhor ou o do Instagram é melhor? Qual que você usa mais e por quê? Como que funciona isso pra vocês? Porque, pegar o algoritmo do TikTok lá é só velho... Na minha visão, é velho idoso vendo menina rebolar. É isso. O TikTok se resume a isso ali. E aí? Talvez seja a chave do sucesso aí. Né? Talvez seja a chave do sucesso. Talvez seja jogador de futebol com edit. É só isso. Verdade. E aí, o que você usa mais? Eu prefiro o Twitter. Twitter é... Ainda mais, até a sugestão, tem que ficar muito vendo o Twitter por causa dos Twitters mesmo, lá dos posts do Donald Trump. Antigamente era uma política de governo, agora é um tweet, interessante. Lembra do o parem já, caixa maiúscula, muito bom. Então é isso, acabou o programa, acabou. Dá um recado final aí pra gente. Fala uma mensagem positiva. Se inscreve no canal aí. E ó o cara. Se inscreve no canal. Que isso. Seja bem-vindo, Luiz, amigo do Racing. Então é isso. Pede um like aí. Bom, um like também é uma sugestão. Tem um vídeo que a gente lançou esses dias agora, tá bem recente, que é o dia em que o dinheiro sumiu, a verdade sobre a queda da Bolsa de 1929, a Grande Depressão. E deixa o like e também os comentários pro próximo vídeo, que a gente vai trazer muitas curiosidades aí. Maravilha. E sabadão, UFC do 311 aí, Islam Makhachev, Arman Tsarukyan, quem gosta sabe que o russo vai ganhar pra ter a revanche do Charles do Bronx aí, brasileiro batendo em gringo, felicidade da nação. Vambora. Boa.